Olá, eu sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e esta é a 7ª aula do curso de Eletricidade Básica. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto geradores de tensão. Na aula passada nós vimos alguns conceitos aí de geradores de tensão, o que são, exemplos de geradores de tensão, o que é um gerador ideal, o que é um gerador real, e vimos algumas fórmulas que representam aí o gerador ideal. Fizemos também uns cálculos. Se você não assistiu, dá uma olhadinha primeiro naquela aula, que fica mais fácil de entender essa segunda aula aqui, essa segunda parte de geradores de tensão. Beleza? Então, dando continuidade, nós vamos ver hoje a associação de geradores. Como que eu posso fazer uma associação série, uma associação paralela de geradores? Como que eu posso fazer dois geradores associados em oposição? E o que é uma associação mista de geradores? Nós vamos começar pela associação série de geradores. Esse tipo de associação, onde eu coloco dois ou mais geradores em série, ele serve para eu obter níveis de tensões maiores do que com um único gerador, do que com um gerador individual. Aqui no desenho, eu estou mostrando vários geradores colocados um na frente do outro. Lembrando que E1, R1 representa um gerador real, onde eu tenho aqui, representado através dessa resistência R1, as perdas dentro do gerador, tá bom? O R2 é do gerador 2, o Rn é do gerador N. EN, Rn, que significa que eu posso colocar diversos geradores aqui, um na frente do outro, que é essa ligação em série que nós estamos falando. Para cada gerador eu tenho a tensão U que ele está fornecendo, que já é o quê? A tensão ideal descontada da queda de tensão em cima desse resistor interno, que seriam as perdas de tensão que são ocasionadas aí por diversos fatores, como nós vimos lá na aula passada, tá bom? Como que eu calculo aqui, ó, qual seria o gerador equivalente? O que significa gerador equivalente? Como que eu posso representar todos esses geradores em série representando apenas através de um gerador, que é o que nós chamamos de gerador equivalente? Eu tenho aqui a representação de uma única tensão E e uma única resistência R. Como que eu chego no valor desse R e no valor do E, tendo a tensão e a resistência em cada um dos geradores? Vejam que a tensão U aqui, ó, que está sendo fornecida para a carga, esse R maiúsculo que representa a minha carga que está ligada nesse circuito, ela é a somatória de cada uma dessas tensões fornecidas por cada um desses geradores individuais. Então, esse U total é o 1 mais o 2, mais o 3, 4, até o N, que é o último gerador que eu associar aqui. Mas por que isso? Porque nós já vimos lá na lei de Ohm que a tensão total do circuito é a tensão em cada componente do circuito. Então, eu tenho que o total é igual a 1 mais o 2 e assim por diante. E esse U, pela lei de Ohm, é a resistência vezes a corrente que está passando nele, que é igual a R vezes I. Então, por isso que eu igualei aqui a somatória de todas as tensões individuais é igual a R vezes I, que é a queda de tensão sobre a carga. Tá bom? Essa tensão aqui, que está sendo fornecida pelo gerador equivalente, ele é igual à tensão ideal menos a queda de tensão nessa resistência equivalente aqui do circuito, da somatória dos geradores. E a queda de tensão aqui é representada pelo R vezes o I, como nós vimos na aula passada. Então eu substituí esse U aqui
pela fórmula que nós vimos na aula passada, que é igual ao E menos essa queda de tensão. Então está representado aqui. E desse lado aqui, ó, o 1 é a mesma coisa. Essa tensão aqui, o 1, ela é igual a esse E menos o RI. Então eu representei da mesma forma que eu representei aqui essa tensão igual a essa, eu representei essa parte aqui igual a 1. E no U2, a mesma coisa. Esse U2 é igual ao E menos R2 vezes I. E assim por diante. Então eu estou substituindo o U por E menos RI para cada uma dessas partes aqui. Tudo bem até aí? Agora aqui na sequência, eu separei tudo que é E, coloquei aqui entre parênteses, E1, E2 até o EN, e coloquei desse lado aqui o I, que é igual para todos aqui fora, e fiz a somatória das resistências. Isso me leva à seguinte igualdade. Eu tenho que a tensão E, representada aqui no circuito equivalente, é igual à somatória de cada uma desses E's aqui, ó. Então eu coloquei desse lado. E que esse R aqui é igual à somatória de cada uma das resistências individuais. Então a resistência equivalente de todos os geradores em série é igual à somatória da resistência interna de cada um dos geradores. Essa é a conclusão aqui para a associação em série de geradores. Eu vou mostrar primeiro para vocês aqui um tipo de gerador que é o eletroquímico. Como é que ele funciona? Nós vimos lá na aula passada. Existe um processo eletroquímico aqui internamente que gera uma tensão, no caso desse gerador é 9 volts. Está um pouquinho mais aqui, eu medi. É uma bateria comum de 9 volts, que você encontra em supermercados. Eu tenho aqui uma outra, que é uma pilha do tamanho grande, conhecido como A, né? Ela é 1,5 volt, ela está um pouquinho maior. Como eu disse, ela vem sempre um pouquinho mais elevada. Essa daqui também é uma pilha de 1,5 volt, tá vendo? Ela tem um pouquinho mais aqui, ó, quase 1,6. Essa pilha é conhecida como AA. E aqui nós temos outra que é conhecida como AAA. Também é de 1,5 volt. Essa daqui já está um pouquinho usada, está com 1,22. Só trouxe como exemplo para vocês darem uma olhadinha em tipos de geradores que nós temos aqui facilmente encontrados, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei uma única pilha e coloquei o fio laranja aqui no positivo e o fio branco no negativo. Como que eu sei qual que é o positivo e qual que é o negativo? O positivo, como vocês podem ver aqui, está marcado e ele tem essa parte aqui saliente, ó. O negativo está marcado desse lado e a parte é lisa. Então eu fiz essa ligação aqui para nós medirmos usando aqui um multímetro. Eu coloquei 2 fiozinhos aqui para facilitar a medição. Então se eu vier aqui e fizer a ligação, eu tenho que essa pilha ela está com uma tensão, está fornecendo uma tensão de 1,588 volts. Tudo bem? Se eu pegar aqui um resistor de 10 ohms e colocar aqui na protoboard, isso aqui é uma protoboard. Quem não conhece, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como usar as protoboards. Por enquanto a minha bateria não está ligada na carga. Eu vou fazer a ligação agora do polo negativo. O polo positivo já está ligado aqui no resistor. E o polo negativo não.
a hora que eu ligar aqui, eu vou estar fechando o circuito. Olha o que aconteceu com a tensão sobre a minha fonte. Quando a minha fonte está fechada no circuito, ela está fornecendo energia para a carga. Vocês viram aqui que caiu a tensão sobre a fonte. Por quê? Porque existem perdas aqui, como nós vimos no gerador, existem perdas pela resistência interna, vamos dizer assim, da fonte, que representa essas perdas. Então vocês viram que já caiu aqui de 1,55, eu vou tirar agora, abrindo o circuito, veja que voltou aqui a subir para os valores que estavam inicialmente a tensão aqui no meu gerador. Por quê? Porque agora o meu circuito está aberto, o meu gerador não está sendo forçado a gerar energia para a carga. Então ele tem lá a tensão total. Eu posso ler. E se eu colocar aqui, a queda de tensão no gerador, vocês já podem ver aqui diretamente. Tá bom? Só para confirmar então o que nós vimos lá na aula passada, para vocês entenderem o que significa aquela queda de tensão. Agora, vocês viram, deixa eu tirar aqui, ó, que está 1,55 a tensão dessa pilha aqui, ó. Vou tirar ela e vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei duas dessa daqui e coloquei as duas em série. Polo positivo de uma no polo negativo da outra. Igual eu mostrei lá no circuito anterior. E coloquei no polo positivo dessa daqui o fio laranja e no polo negativo dessa, que é a extremidade, o fio branco. Vou ligar aqui. Como vocês podem ver aí, ó, a leitura do multímetro está 3,2 volts. Isso quer dizer que quando eu coloco duas pilhas que tem 1,5, vai dobrar a tensão para 2, porque eu estou somando as tensões, como nós vimos ali agora há pouco nas fórmulas. Se eu colocar aqui também a minha carga no circuito, vejam que cai para 2,7 aí agora a tensão. Por quê? Porque eu tenho perdas nos dois geradores aqui que estão em série. Tudo bem? Vou desligar. A mesma coisa eu posso fazer aqui. No caso eu coloquei 3, ó. Aqui eu tenho 3 pilhas, que são 3 geradores de 1,5 V em série. Se vocês medirem aqui, está dando aí, ó, 4,795. Se fossem tudo de 1,5, seria 4,5, né? Como estão todas maiores que 1,5, vai dar mais do que 4,5. Então está dando 4,795. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, ligando a minha carga agora, já não é mais 4,7, ó. Vai para 4,18 alguma coisa. Como eu coloquei todas aqui com fita crepe, quando eu aperto aqui bem firme, eu estou dando o contato, ó. Por isso que ele fica variando um pouquinho. Ó, se eu segurar bem firme, ele vai estabilizar lá, ó, 4,26 alguma coisa. Tá bom? Então esse foi o exemplo de associação em série de geradores. Vamos ver agora a associação em paralelo de geradores. Esse tipo de associação é empregado para obtenção de maior capacidade de corrente que a dos geradores individuais. Então nós vimos que associação em série eu tenho uma maior capacidade de tensão, uma única pilha de 1,5, quando eu junto duas vai para 3, ele dobra, né? Você soma então as tensões. Aqui na associação paralela,
é então para eu conseguir maior capacidade de corrente. Por quê? Porque cada gerador individual tem uma capacidade. Quando eu coloco em paralelo, eu tenho uma capacidade maior de corrente, e eu já vou mostrar para vocês por quê. Aqui eu tenho, da mesma forma que eu fiz lá anteriormente, vários geradores colocados aqui em paralelo. A colocação em paralelo é um do lado do outro. Em série era um na frente do outro, como nós vimos. E eu tenho aqui do lado o que nós chamamos de circuito equivalente, que representa essa associação em paralelo de geradores. A tensão nos terminais de cada gerador é sempre igual. Então, entre esse ponto e esse ponto, é igual a tensão gerada aqui, que é igual a tensão gerada aqui, são todas iguais. Por isso que eles estão aqui recebendo tudo o mesmo nome, E0, R0, E0, R0. Eu tenho que usar, quando eu faço associação em paralelo de geradores, geradores de mesma tensão. Eu não posso usar geradores com tensões diferentes, porque a tensão final aqui tem que ser igual para todas elas. Ela é dada aqui por essa equação. A tensão U em cada gerador é igual a E0 menos a queda de tensão na resistência interna do gerador, que é igual a R0 vezes I sobre N. Por que I sobre N? Porque a corrente total se divide em partes iguais para cada um dos geradores que estão aqui em paralelo. Se eu tiver 2 geradores, vai ser I sobre 2. Se eu tiver 3, I sobre 3. Ela divide igualmente em cada um desses geradores. Então, eu tenho que essa tensão fornecida por cada gerador é a tensão ideal menos a queda de tensão. Eu tenho que se U, então, é igual à tensão que está sobre essa carga RL. Esse nome RL quer dizer resistência da carga. Está representado aqui, então, por RL vezes I, que é a corrente, que é a queda de tensão sobre essa resistência, sobre a carga, que é a resistência vezes a corrente sobre ela, que é igual a resistência da carga vezes a corrente que passa sobre ela. Beleza? A tensão nos terminais do gerador equivalente, então a tensão aqui entre A e B, ela é representada por o quê? U é igual a E equivalente menos R equivalente vezes I, que é igual a RL vezes I. Portanto, nós concluímos aqui, ó, se eu comparar essa equação com essa, eu tenho que a tensão U aqui é igual a tensão U aqui, E é igual a E0, e R é igual a R0 sobre N. Então, se eu igualar essas duas equações aqui, essa parte igual a essa parte, eu chego a essas conclusões aqui, tá? Que esse E é igual a E0 e esse R aqui é igual a R0 sobre N. Isso significa o quê? Se eu tiver duas pilhas de 1,5 volt, a tensão aqui no gerador equivalente vai ser 1,5 volt, vai ser igual à tensão individual da pilha. E a resistência no gerador equivalente vai cair pela metade se eu tiver 2 geradores. Se eu tiver 3 pilhas, vai cair para 1/3. Se eu tiver 4 pilhas, vai cair para 1/4. O que significa isso, pessoal? Quanto menor for a resistência aqui equivalente, maior vai ser a tensão que eu posso estar gerando aqui. Por quê? Porque menor vai ser a perda interna no meu gerador equivalente. Eu tinha aqui uma perda em cada uma das fontes, que ela é representada pela corrente vezes a resistência interna do gerador, mas quando eu associo em paralelo,
eu estou diminuindo aqui no gerador equivalente a resistência equivalente. Isso significa que eu vou ter uma tensão maior sendo fornecida, ou seja, uma corrente maior sendo fornecida aqui para o meu circuito. Por isso que fala-se aqui que eu aumento a capacidade de corrente do meu gerador quando eu associo em paralelo. Lá no circuito anterior, na associação em série de geradores, nós vimos que eu vou somando as resistências. Então a minha capacidade de corrente vai diminuindo. Eu somo as perdas em cada um dos geradores. Aqui não. Aqui eu divido as perdas, aumentando então a capacidade de corrente. E como que é a ligação em paralelo na prática? É eu pegar duas pilhas, por exemplo, e colocá-las aqui negativo com negativo, positivo com positivo. Se eu interligar esses dois lados aqui e esses dois lados aqui, dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou ter dois geradores em paralelo. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho, quando nós vimos associação mista de geradores. Eu coloquei um item aqui que é associação de geradores em oposição, que isso pode acontecer, que é quando eu coloco o polo positivo de um gerador é ligado ao polo positivo do outro gerador ou vice-versa, ou eu posso colocar polo negativo de um com polo negativo do outro. É como se eu fizesse algo assim. Nós vimos que paralelo é dessa forma. Seria como eu colocar assim, ó, polo negativo, positivo com positivo ou negativo com negativo. Isso é uma associação em oposição. Só que se eu colocar dois geradores de mesmo valor, um vai anular o outro. Então não tem sentido. Eu teria que colocar geradores com tensões diferentes. Aqui é o polo positivo, eu colocaria no positivo do outro. Isso daqui eu estaria fazendo uma associação em oposição, ou negativo com negativo. Tá bom? É isso que são geradores associados em oposição. Vejam aqui no desenho o que eu falei. Aqui estão colocados dois geradores polo positivo com polo positivo. E eu tenho aqui o gerador equivalente que representa essa associação. O sentido da corrente segue o gerador de maior tensão. Como eu falei, nós não podemos colocar geradores com a mesma tensão, senão um anula o outro e a corrente é zero. E a tensão do gerador equivalente vai ser a tensão do maior menos a tensão do menor. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um gerador, como eu mostrei, de 9 volts e um de 1,5, eu vou ter 9 menos 1,5, vai dar 7,5 volts, vai ser o equivalente aqui. E a resistência equivalente é a somatória das duas. Como eles estão aqui num formato um na frente do outro, eu tenho que somar as resistências de cada um deles para achar a resistência equivalente. Tudo bem? O gerador de menor tensão comporta-se como receptor em virtude do sentido da corrente elétrica resultante. Agora nós vamos ver associação mista de geradores. Teoricamente é possível realizar qualquer combinação na associação de geradores, mas poucas têm aplicação prática. Vejam essa daqui, que ela mostra um exemplo em que eu pretendo obter tensão e correntes mais elevadas. Nós vimos que quando eu associo geradores em série, eu aumento a tensão, eu somo as tensões. E quando eu associo geradores em paralelo, eu aumento a corrente. Então nesse daqui o que eu fiz? Uma associação mista. Ó. Eu coloquei esses dois geradores em série, esses outros dois aqui em série e esse conjunto em paralelo com esse conjunto. Então isso que se chama associação mista. Eu misturei, vamos dizer assim, associação série com associação em paralelo. E aqui é o circuito equivalente dele. A tensão do gerador equivalente vai ser
2 vezes E0. Por quê? Porque eu tenho aqui, no caso do exemplo, geradores de mesmo valor, E0 e E0. Poderia ter colocado 9 volts mais 1,5? Poderia, mas aqui nesse exemplo eu estou colocando todos iguais, como se fossem 4 pilhas de 1,5, por exemplo, 4 geradores de 1,5 V. Nós vamos fazer um exemplo para vocês verem daqui a pouquinho, tá bom? Então eu tenho aqui que a tensão E equivalente será E0 mais E0, que dá 2 vezes E0, e aqui também E0 mais E0, que dá 2 vezes E0. Nós vimos então que quando eu tenho dois geradores em série somam as tensões, 2E0, e aqui também 2E0. Em paralelo, eu tenho 2E0 aqui e 2E0 aqui, elas são iguais. Eu tenho que ter a mesma tensão entre esses dois terminais, que é o 2 vezes E0. A resistência do gerador equivalente, como eu tenho aqui R0 mais R0, em série eu somo, dá 2R0, aqui eu também tenho 2R0. Mas eu vi que quando eu faço em paralelo, 2R0 em paralelo com 2R0 cai pela metade, que vai dar o próprio R0. Eu aumentei a tensão para o dobro, mas mantive a mesma resistência. Nós vimos lá no resistor série que quando eu dobrava a tensão do gerador, eu dobrava a resistência interna. Aqui eu dobrei a tensão do gerador, mas mantive a resistência interna. Isso faz com que eu tenha um ganho de tensão e sem perder corrente no meu gerador. Só que eu tive que usar 4 geradores em um tipo de associação que nós chamamos de mista. Eu vou mostrar aqui como nós podemos fazer essa associação. Eu tenho aqui duas em série, dois geradores em série, no caso duas pilhas, né? E aqui eu tenho outros dois. Então é como se fossem aqueles dois ramos que eu mostrei anteriormente. Aqui é o ramo de cima e aqui é o ramo de baixo. O ramo que eu digo é a parte do circuito, tá bom? Aqui já estão associados em série e em série. Para associar em paralelo eu tenho que unir esses dois. É só eu vir aqui, positivo com positivo, negativo com negativo. Colocando um conjunto, vejam que vai dar 3,13 volts. Se eu ligar o circuito colocando a minha carga, vejam que ele foi para 2,7 alguma coisa lá. Ó. Vou tirar ele. Agora eu vou colocar o outro aqui, ó. Fazer associação mista. Vocês podem ver que eu continuo com 3, alguma coisa de tensão, 3,136, ou seja, eu mantive a minha tensão dobrada. E quando eu ligo aqui, ó, ao invés de ir para 2,7 alguma coisa, está indo para 2,8 alguma coisa. Ou seja, eu estou perdendo menos tensão na fonte. Isso significa que eu estou tendo uma maior capacidade de corrente aqui quando eu fiz a associação mista. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Se eu não fizer a associação mista, como eu somo as resistências internas, eu vou ter 2 vezes o R, eu forneço menos tensão para a minha carga, porque eu tenho uma perda maior, é o dobro de perda. Quando eu associo os dois em associação mista, como nós vimos, cai pela metade. É apenas R que fica a minha resistência equivalente. Isso faz com que eu tenha uma perda menor aqui no meu gerador equivalente, fornecendo mais corrente para a minha carga. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado claro isso. Qualquer dúvida, marque aí nos comentários. Eu coloquei aqui um circuito igualzinho esse que eu montei para vocês verem. 4 pilhas de 1,5 V, com resistências internas
de 0,5 ohms, sendo que eu tenho duas em série aqui, duas em série aqui, e os dois conjuntos em paralelo. E eu tenho uma resistência aqui de 10 ohms. Para simplificar, eu somo esses dois, porque eles estão em série, 3, e somo essas duas resistências, porque elas estão em série também, 1 ohm. A mesma coisa aqui. Aí eu tenho o paralelo. Eu transformei a associação mista em uma associação paralela. Porque primeiro eu fiz a associação série aqui e aqui, simplificando, vamos dizer assim, né? E depois, agora, eu vou fazer a simplificação aqui. Eu vou ter como circuito equivalente final a mesma tensão de 3 volts, só que uma resistência metade do que essas duas aqui. Portanto, eu tenho o dobro de uma única pilha de tensão com a mesma resistência de uma única pilha, de um único gerador. Essa é a forma que nós vimos lá na aula passada, que a tensão aqui vai ser igual a essa tensão menos a perda de tensão aqui interna do gerador. Eu substituo esse E por 3 volts e esse R por 0,5 ohms. E esse RL vezes I eu substituo por 10 ohms, ó, vezes I. Aí eu passo para cá essa resistência somando aos 10 ohms, dá 10,5. Para achar a corrente, então, eu passo dividindo aqui, ó, 3 volts dividido por 10,5 ohms, eu vou ter uma corrente de 0,286 ampere. Vamos confirmar isso? Eu mudei aqui para medição de corrente. Fazendo a medição aqui, está dando 2,6 alguma coisa, tá? Que é próximo lá ao 0,284 que nós calculamos. Tá bom? Por quê está dando essa diferença? Porque essa pilha aqui já está sendo desgastada, né? Ó, vejam que vai variando um pouquinho conforme eu deixo ela ligada nesse resistor. Não sei se vocês conseguiram ver esse resistor aqui de perto. Eu coloquei ele aqui, ó, um terminal dele ligado direto no positivo e o outro eu deixei ele aqui na protoboard parada. E aí eu ia fazendo a ligação aqui, não sei se vocês tinham visto, né? Do negativo ligando aqui no outro terminal dele. Então eu abria e fechava o circuito simulando uma chave através aqui desse fiozinho. Se vocês querem aprender um pouquinho mais, eu tenho alguns vídeos sobre como mexe na protoboard, fazendo algumas experiências. Se você tem interesse, dá uma olhada aí no canal. Eu também vou fazer um curso sobre eletrônica básica mais para frente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é bastante importante para nós, para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos estar lançando, não só desse curso, mas de outros cursos. E deixe aí o seu comentário, que para nós é muito importante saber se você está gostando, se você está entendendo, se você tem alguma dúvida do que foi falado aqui, tá bom? E espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.